Seja muito bem-vindo a este canal. Eu quero agradecer você, ouvinte, por permitir eu entrar na sua casa, de onde quer que você esteja me escutando neste exato momento. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de pedir, primeiramente, licença para poder compartilhar esta breve mensagem ao seu coração. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, sem falhar uma quinta-feira, às 18h57, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conserto ao seu coração, para que este final de tarde e começo de noite possa ser ainda mais abençoado sobre a sua vida. E eu gostaria de tratar um assunto aqui que falou fortemente no meu coração nesta semana, vivenciando algumas situações no meu cotidiano. E eu gostaria de tratar aqui de uma história que se encontra lá em Jeremias. E eu gostaria de falar sobre este homem, este profeta chamado Jeremias, que, segundo a Bíblia, por diversas vezes ele foi preso, ele foi açoitado por simplesmente dizer a verdade. O profeta, em uma das suas situações, ele foi lançado em um poço sem água, atolado em um lamaçal, sem comida, sem água, totalmente exposto às condições climáticas, porque simplesmente ele disse a verdade. Porque suas palavras simplesmente desagradaram a classe, que era soberana, a classe que tinha mais dominância na região onde ele estava ali proferindo aquelas palavras. Enquanto em outros cenários, falsos profetas estavam ali declarando que haveria paz, que haveria prosperidade sobre a cidade de Jerusalém, em um cenário totalmente caótico, onde Nabucodonosor, rei da Babilônia, estava ali avançando, dominando as cidades circunvizinhas, Jeremias, ele estava pregando simplesmente a verdadeira palavra de Deus. Olha o que Jeremias ele estava pregando. Está lá em Jeremias 38, versículo de número 2 e 3. Vai nos dizer assim, se você quiser acompanhar, você pode ler aqui embaixo. Diz assim: o que ficar nesta cidade morrerá a espada. É Jeremias falando. A fome e de pestilência. Mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua lama lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Quem estava ali reinando era o rei Zedequias, que reinava ali sobre a cidade de Judá sem nenhum temor para com Deus. E os seus oficiais, chamados Cefatias, Gedalias, Jeucal e Pazur, eles estavam pressionando o rei Zedequias para punir o profeta Jeremias, até mesmo punir com a morte, por simplesmente ouvir as suas mensagens duras, porém cheia de verdade, cheia de temor para com Deus, prevendo também a derrota da cidade de Judá para os babilônicos. Jeremias estava simplesmente falando a verdade, mas eles não queriam escutar a verdade. Então Zedequias, o rei Zedequias, ele lançou o profeta em um poço, o poço de Malquias, um poço onde não havia água, senão lama. E simplesmente Jeremias atolou na lama e ficou ali por um grande período. Isso está lá no versículo número 6 do capítulo número 38. Olhando para a vida deste homem, do profeta Jeremias, será que eu e você nós temos a mesma disposição de defender a verdade, de defender princípios, de defender os valores dos nossos dia a dia? Não trocar propósito por simplesmente propostas? Foi isso que Jeremias ele nos ensinou. Ainda que o resultado seja ficar atolado em um poço, ainda que o resultado seja a morte, seja entregue à decadência, ou olhando para o lado de Zedequias, será que nós queremos ouvir simplesmente palavras que acalentam o nosso ego, que acalentam o nosso coração, e quando vem palavras duras, palavras de verdade, nós lançamos aqueles que estão falando essas palavras de verdade mais duras em um poço cheio de lama? Esse texto ele me faz refletir que se realmente
no nosso dia a dia, no meu dia a dia, eu tenho deixado os princípios, eu tenho deixado os valores bíblicos de lado por simplesmente querer agradar a grande massa, a classe dominante? Será que eu e você nós estamos tomando essas atitudes, trocando o nosso propósito por propostas para tentar agradar a grande massa, para tentar agradar as pessoas que estão à nossa volta? Porque a maioria das vezes você escolhe estar do lado da mentira. Isso é certo. Na maioria das vezes eu e você nós escolhemos estar do lado da mentira porque nós tememos a consequência. Porque parece que se nós estarmos do lado da verdade, as consequências parecem ser piores do que se nós estivéssemos do lado da mentira. Isso é uma grande realidade. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno. E a nossa tendência pecaminosa nos traz uma tendência para a mentira. Mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos que defender o nosso propósito. Não trocar o nosso propósito por propostas. Não trocar os nossos princípios, os nossos valores que estão embasados na palavra de Deus por mentiras. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jeremias, ele tinha uma certeza que ele estava ali fisicamente atolado em um poço cheio de lama, entregue à morte, mas ele estava totalmente com a sua consciência livre. A paz que excedia todo entendimento humano estava sobre Jeremias, porque ele sabia que ele estava falando o quê? A verdade. Ele estava ali respaldado na verdade. Escute isso. Ao viver a verdade, o homem prova do sobrenatural de Deus. Ao viver a verdade, o homem prova da intervenção divina. E quantas vezes eu pude provar isso? Eu poderia dizer aqui vários testemunhos, que quando eu fiquei respaldado sobre a verdade, a intervenção divina veio sobre a minha vida, e foi algo sobrenatural que aconteceu. E tenho certeza que se aconteceu com a minha vida, aconteceu com a vida de Jeremias, acontecerá com você também. Por um breve período de tempo, ou até mesmo um longo período de tempo, nós ficamos esquecidos, porque nós falamos a verdade. Assim como Jeremias ficou esquecido naquele poço, assim como Davi ficou esquecido cuidando das ovelhas do seu pai, assim como José do Egito ficou esquecido em uma prisão, até se tornar governador do Egito, assim como Jesus ficou esquecido naquela cruz, até ressuscitar ao terceiro dia, e hoje há mais de 2000 anos nós estamos aqui falando do nome de Cristo. Porém, existe um ditado muito famoso, que a verdade ela sempre aparece, que a verdade ela sempre prevalece. Deus, ele vai usar a vida de um homem para mudar a situação ali de Jeremias. Deus usa a vida de um homem chamado Ebed-Meleque. Lá em Jeremias capítulo 38, versículo número 7, vai nos dizer que a notícia da prisão de Jeremias corre pelo palácio e chega aos ouvidos de um eunuco chamado Ebed-Meleque, que imediatamente resolve intervir para salvar a vida do profeta Jeremias. Ebed-Meleque era um servo leal ao rei Zedequias, pois o seu próprio nome significa servo do rei. Então ele tinha uma certa moral com Zedequias, mas ele não se acovardou perante a situação. Mesmo o rei Zedequias dando uma ordem para prender ali o profeta Jeremias, o eunuco ele não se sentiu, ele sentiu na verdade a injustiça que pairava sobre o profeta, e ele não se acovardou perante a situação. Ele não se preocupou em perder a posição que ele tinha. Ele não se preocupou em perder o emprego que ele tinha. E quantas vezes eu e você nós somos assim? Nós nos acovardamos perante certas situações, com medo de perder posições que nós temos, posições importantes, os nossos empregos.
e nós nos calamos diante de grandes injustiças. Ebed-Meleque, ele usou a sua influência que ele tinha ali no palácio para intervir na condenação do profeta Jeremias. Eu quero chamar aqui a sua atenção, porque neste momento eu falo com pessoas de grande influência no meio onde você vive, no meio da política, no meio da sua escola, da sua faculdade, no meio da sua empresa, aonde quer que você esteja estrategicamente posicionado. Eu estou falando com você, porque você exerce uma certa influência onde você está. Use a sua posição, use aquilo que Deus te colocou, onde Deus te colocou, para você defender a verdade, sem temer as consequências, porque isso mudará o quadro da sua vida, e mudará o quadro das pessoas que estão à sua volta. Olha que interessante, Ebed-Meleque salva a vida de Jeremias, intercedendo ali perante o rei Zedequias, que voltou atrás e resolveu ali ajudar o profeta Jeremias. O rei Zedequias, ele ordenou que 30 homens pudessem ir ali retirar o profeta daquele poço. No versículo de número 11 e 13 diz assim: e tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas embocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas, e puxaram a Jeremias com as cordas, e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Assim, ele pegou roupas velhas e tirou Jeremias daquele poço. E assim Jeremias, ele foi salvo através da intervenção de Ebed-Meleque. Eu quero chamar sua atenção para cá. Ebed-Meleque, ele estava condenado junto com a cidade de Jerusalém e também junto com o rei Zedequias. Porém, pela sua atitude corajosa, porém pela sua atitude genuína, Deus, ele muda o quadro da vida de Ebed-Meleque. Quando a cidade estava prestes a ser destruída, Deus, ele ordena que Jeremias entregasse uma mensagem que vinha direto do trono de Deus para Ebed-Meleque. Está no versículo de número 16 ao versículo de número 18 do capítulo 39 de Jeremias. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiastes em mim, diz o Senhor. Olha que Deus, ele fala para Ebed-Meleque, por simplesmente ter estendido a mão para Jeremias, por simplesmente não ter se acovardado perante as injustiças e ter ali pregado a verdade. No ano de 587 a.C., Nabucodonosor, ele entra na cidade de Judá, ele destrói o santo templo e leva milhares de cativos para a cidade de Babilônia. Porém, Ebed-Meleque nada sofreu, porque tinha sobre ele uma promessa. O Senhor dos Exércitos preservou a vida de Ebed-Meleque, porque o que você semeia, você colhe. Se você semear mentira, destruição você colherá. Mas se você semear a verdade, preservação e provisão de Deus, você colherá. Que Deus, ele possa nos dar coragem e ousadia para defendermos sempre a verdade. E eu quero terminar dizendo João capítulo de número 8, versículo de número 22. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui às 18h57 trazendo uma palavra para você, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de sabedoria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Nós já chegamos em Portugal, chegamos em Angola e com certeza nós vamos expandir para o mundo essa mensagem. Deus abençoe e até o próximo vídeo desse canal.